Pois é, você já teve um tostãozinho aí da Lili. Estamos começando o programa do dia de hoje com muito carinho, juntinho de você, aqui pelas ondas da web. Estou ajeitando aqui o meu computador para poder dar os alôs que a gente sempre dá. Alô Igor Nascimento, alô para você também, alô Rogério Santos, obrigado pelo bom dia. Alô, minha querida amiga Olenka Faccioli. Alô, Fernando Pereira, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Você está vendo lá no canto, daqui a pouco ele vai estar aqui conosco. O nosso queridíssimo Fernando Pereira participando do programa. E quero crer também o Sérgio Solon Santos, que é o manager, podemos dizer assim, do site radiodeverdade.com. E olha que a gente está numa parceria muito legal. O programa Fernando Sérgio agora também é retransmitido, é compartilhado pelo radiodeverdade.com, que é um dos sites mais vistos do Rio de Janeiro e que fala da imprensa, fala do rádio, fala da televisão. Então, todo dia você vai poder ver o nosso programa através do meu Facebook, se você é meu amigo, se você também é público, não tem o menor problema, e você pode ver também no YouTube, no meu canal de YouTube, é só escrever Fernando Sérgio, aparece lá o programa, e você vai poder ver também no site radiodeverdade.com. Alô, Daniel Pelafime, ontem eu falei em você, viu, Daniel? Daniel é um dos mais completos repórteres hoje da televisão brasileira, brilha no SBT, ele é marido da Elisângela Salaroli e é um grande tricolor. Abraço, querido amigo, parabéns pelo teu sucesso. Silvana Ruggeri, abraço a Miriam Correia que trabalha com a doutora Rene. Alô, Miriam, um abração. Conceição Melo, todos os nossos amigos, bom dia, camarada, bom dia, Daniel Pelafime, beijo na esposa, no filhão, né, e estamos sempre aplaudindo você. Alô para Miriam Correia, alô também para o Hernani Alves, olha só, o Hernani que trabalha na TV Record e é o apresentador do Cidade Alerta. Abraço grande, Hernani, todos os amigos aí acompanhando a gente, e a gente fica muito feliz. E tem mais nomes aqui que eu anotei e que eu gostaria de falar com vocês, né? São tantas as pessoas. Olha, a minha amiga Irani Rendano, alô Irani, um abraço para você, ela é da Sociedade Espírita Ramatiz, abração querida. Olha, um abraço também para a Marli Márcio, para o José Rodino, para o Nasa da Tupi, que trabalha lá na portaria da emissora, abração querido, para a Márcia Castro, para o Olenka Faccioli, já falei, para Marion Duarte, nossa amiga, Oscar Berro, alô Oscar, o Fernando Pereira, Fernando Faccioli, Otávio de Melo, oh meu Deus, quanta gente, Rogério Brasil, é porque aqui no computador a gente vai vendo muito mais pessoas. Aqui na câmera, eu estou usando a câmera reversa e aparecem os nomes, mas com alguma rapidez. Alô, Eliane Santos, obrigado por compartilhar o vídeo, querida, um abraço grande para você, né? E são tantos os amigos que a gente não pode deixar de pelo menos alguns, de falar de alguns, como a Maria Eliette, o Fábio Bittle, o Otávio de Melo, lá em Santa Catarina. Alô, Otávio de Melo. Muito bem. Olha, gente, eu fico impressionado. Eu vi alguém colocou no meu YouTube, ou no meu, acho que foi no Face, e lamentavelmente, agora estou falando de memória, eu devia ter anotado. Não anotei, paciência, faz parte do show, né? Aliás, eu fiquei muito feliz porque eu vi uma manifestação de um psiquiatra norte-americano dizendo que quando a gente começa a esquecer as coisas, a partir dos 40, 50 anos de idade, a gente não fique preocupado. Você sabe que você esqueceu, você não está com mal de Alzheimer. Porque, infelizmente, é de rir, mas é de chorar, né? Infelizmente, o mal de Alzheimer se manifesta quando você não tem noção de que esqueceu alguma coisa. É exatamente o oposto. Alô, Maria da Graça Zarte, obrigado por compartilhar. Alô, doutora Rene Kercher, bom dia, querida. Prazer grande em falar com você, né? Eu queria até confirmar, Rene, o teu endereço, acho que é Praça Sans Penha 372, é isso? Terceiro andar? Porque um ouvinte perguntou, uma espectadora perguntou, e eu botei lá. Por favor, me diga se eu estou certo ou se eu estou errado.
não é? Ela quer fazer implante de dente. Abraço grande, querida. Pois é, mas voltando à história, então um congressista norte-americano, ministro, sei lá, não sei, alô Fernanda Faccioli, beijo no teu coração. Hoje a turma acordou cedo mesmo, hein? Muito bem, aí ele dizia o seguinte, que um país que tem os seus ministros indicados pelo presidente e não eleitos, não pode ser chamado de democracia. Olha que coisa, olha que crítica forte, hein? Não é isso especificamente, eu acho que é um erro realmente, é uma bobeira, na minha opinião, da nossa Constituição, que obviamente só pode ser modificada através da votação dos parlamentares, essa coisa do presidente indicar, digamos assim, o ministro, né, seja do Supremo ou de onde for. Porque por mais que o cidadão diga que ele não terá as condições necessárias não teria, né, as condições necessárias para poder prevaricar, digamos assim, não, eu sou isento, eu vou sempre votar com isenção, sempre vai ter uma certa proximidade, meu Deus do céu. Né? Se você for indicado para alguma coisa, então é natural que você tenha essa conexão. O ideal seria acontecer como acontece nos Estados Unidos da América, penso eu, que todo cidadão para o Supremo, para que lugar fosse eleito, concorresse a um pleito e fosse eleito, porque aí sim teria asseverado a sua independência. Está aí a pergunta. A pergunta não, tá aí a pergunta que foi dada pela Valéria Santos. Ela mandou essa pergunta para mim ontem, eu não tive tempo de responder, então eu estou respondendo agora. Ok, Valéria? Um abraço para você e para todos aí de Santa Cruz. Muito bom. Agora, eu queria falar hoje na abertura do programa a respeito do rádio, tá? Muita gente me perguntando, principalmente muito estudante de comunicação, prazerosamente participando do programa. Alô, Silvana Ruggeri, um abraço, querido, obrigado por compartilhar. Então, alguém me pediu, acho que foi até ontem a Marion falou do Gui, um amigo dela, muito querido, e nosso amigo também, que um dia quer falar comigo sobre o rádio, né? Saber das coisas do rádio. Ela até falou dos anos 50 adiante. Ora, dos anos 50 adiante, eu sinceramente sei alguma coisa como ouvinte, né? Porque eu comecei no rádio. Não vá cair para trás, por favor, não caia da cadeira. Eu comecei no rádio em 62, quando eu tinha 16 anos de idade, mais precisamente no dia 2 de junho de 1962. Então muita coisa eu vivi. O que me levou para o rádio? O que me levou para o rádio foi que papai era ouvinte do rádio. Na época não havia televisão, pelo menos não era democratizada como é nas casas de todo mundo, nem havia computador, evidentemente. E então havia o rádio, e o rádio ficava no centro da sala ou no canto, porque era o principal. E aí eu comecei a ouvir o quê? Aquelas novelas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, não é? Havia Jerônimo, o herói do sertão, maravilha, né? Um herói brasileiro. Havia também o tio Janjão, as histórias do tio Janjão. Eu então com 7 anos, 8 anos de idade, adorava aquilo, que foi uma coisa que o rádio esqueceu. O rádio está perdendo terreno para nós na internet hoje, para todo mundo que está fazendo internet, porque o rádio não se modernizou. Agora está tentando recuperar o tempo perdido. Então naquela época na Rádio Nacional, que era a grande rádio, a grande emissora do Brasil, havia as histórias do tio Janjão. E na verdade era para quem? Era para o público garoto, para quem tinha, como eu tinha na época, 7 anos de idade. Para a garotada que tinha 10, 12, já vinha Jerônimo, o herói do sertão. Então o rádio estava ali fazendo uma coisa que abandonou hoje, estava fazendo público, não é? Porque quando você ouvia aquilo, você queria conhecer os heróis, queria conhecer os atores, queria conhecer os locutores, havia os programas de auditório, tudo isso. Com o advento da televisão, o rádio se interiorizou do ponto de vista de local, né? Então ele ficou mais para só ser ouvido, ele se acanhou com relação aos auditórios. Alô, José Rodino, abraço, querido, bom dia. Então foi isso que houve. E havia naquela época do rádio, do auge do rádio, também as emissoras de São Paulo. Tais como aqui no Rio, havia Mairique Veiga, havia Mauá, havia Tupi, já estava funcionando. E havia em São Paulo a Pan-Americana, que mais tarde seria a Jovem Pan,
né, a grande rádio pan-americana, eram todas AM, amplitude modulado, que significava que o som não era lá essas coisas, mas enfim, ia muito longe, que tinha ondas médias e ondas curtas. Né? Havia Pan-Americana, havia a Rádio Bandeirantes, que mais tarde seria a Rede Bandeirantes. Então esse foi o ambiente da nossa infância. E eu me lembro que o rádio tinha, até hoje de uma certa forma, tem os seus bordões. E esses bordões, o que é? Para marcar. Eu, por exemplo, quando fazia a Super Madrugada Tupi, eu dizia, fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode discordar ou concordar. Afinal de contas, longe de mim a pretensão de ser dono da verdade. Então, o que significa isso? Esse bordão, quando falado no rádio, ele identificava. O cara podia não saber meu nome, mas identificava aquele programa que era primeiro lugar de audiência. Então, é isso que a gente chama de bordão. O bordão, até hoje, você encontra nos quadros humorísticos da televisão. Muito bem. Então eu me lembro na minha infância de bordões, por exemplo, o Fiore Giuliotti, esse nome estranho porque é um nome italiano, era naquela época, nos anos 60, um dos grandes locutores, narradores esportivos do Brasil. Não havia nenhum desses que está aí, não havia nenhum desses, né, com o nome do Fiore. E o Fiore, quando a bola saía, ele dizia, linha de fundo, tiro de meta, e falava com um som meio anasalado. Linha de fundo, tiro de meta. E aquilo marcava com aquele sotaque meio italianizado, se é que eu posso dizer assim. Havia também meu Deus, agora o Edson Leite. Olha, quase que eu não me lembro do Leite. Foi um grande locutor, que esse já era assim, ele tinha uma classe no falar completamente diferente, não era muito bordão, mas ele tinha um comentarista, que era o Mário Guimarães, se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, alô paulistanos, me corrijam. E esse entrava assim, amigos ouvintes do Brasil, era mais ou menos assim. A fala era mais contida e era a maneira, era o início. Aí você ouvindo sabia esse cara está dando início ao comentário de futebol dele. Muito bem, aí o rádio foi evoluindo e vieram, começaram a acontecer os grandes comunicadores, não é? E esses comunicadores, quer dizer, deixaram de ser disc-jockeys, que era como era conhecido, hoje o famoso DJ, mas disc-jockey naquela época era outra coisa, era o cara que ouvimos e acabamos de ouvir, para quando surgiram os primeiros comunicadores potencializados por produtores de rádio, mas que também poderiam ser autoprodutores e comandando os seus programas. Aí foram as vezes dos famosos comunicadores de AM, não é? O Paulo Lopes, o Paulo Barbosa, o Haroldo de Andrade Pai, não é? O Fernando Sérgio já estava navegando naquelas ondas do rádio naquela época. Só que eu surgi de uma maneira diferente em termos de Rio de Janeiro. Depois de uma passagem em Minas Gerais, onde nasceu a minha digamos assim, a minha profissão, né? Radiodifusora Minas Gerais, que era uma rádio musical, eu fazia o Chá das Três, rádio industrial, eu fazia o Noticiarista T9, que tinha um bordão lindo. Senhoras e senhores, está no ar o Noticiarista T9, observador imparcial dos fatos de hoje, que formarão nas páginas da história de amanhã. Aí entrava uma mesa, era um negócio fantástico, tinha alto-falante para a rua Alfeld, em Juiz de Fora, que é a principal rua, e naquelas edições o pessoal parava para ouvir as notícias. Era o romantismo do rádio, né? Isso, depois então fui por um curto período na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, com o Zé Lino de Souza Barros, a quem aproveito para mandar um abraço, não é? E a todos de lá, Manelzinho, claro, Carneiro, e então me mandei para o Rio de Janeiro. E aí foram acontecendo as emissoras. Comecei numa rádio que tinha lá na rua Riachuelo, que não pagava ninguém. Hoje talvez ainda pague, que é a Rádio Continental. Muito bem, depois fui para o Sistema Globo de Rádio. E já no Sistema Globo de Rádio, um dia eu fui aprovado para ir para a Rádio Mundial. O Sistema Globo era composto de Rádio Eldorado, Rádio Eldopop, que mais tarde se transformaria em 98 FM, também a Rádio Mundial, que era a grande rádio da juventude, que não havia FM. A FM que havia era Tupi, era a rádio de elevador. Ela só tocava no elevador.
não é? Não havia rádios, aparelhos para se pegar o FM. Então essa história toda desemboca na Rádio Mundial. Onde eu entro era uma rádio hipercontida, mas no meu entendimento, quatro pessoas foram transformadoras ali do ponto de vista de comunicação. A primeira delas, um rapaz chamado Newton Duarte, que provavelmente você não vai conhecer, mas vai conhecer quando eu disser Big Boy. Hello, Chris People! Ele falava assim. Né? E ele trazia músicas lá dos Estados Unidos, viajava, trazia, e ao trazer essas músicas ninguém ouvia, todo mundo foi o responsável pelo implemento do rock and roll no Brasil, porque não havia satélite. Então as músicas tinham que ser trazidas em fitões Ampex, e eram tocadas numa máquina que parecia um armário. Depois do Big Boy, então veio o Eladio Sandoval, que mais tarde seria sucesso na Rádio Cidade, mas que estouraria mesmo na Rádio Cidade, não lá na Mundial. O Oduvaldo Silva, nosso querido amigo até hoje vivo, Oduvaldo, beijo no seu coração, que falava meio anasalado, mas que ecoava no Rio de Janeiro com o show dos bairros. Ele dizia, tudo bem, tudo em dia, música de Canaí, música de sucesso na Mundial. Era com o nariz que ele falava, mas um belíssimo locutor. Né? Aí a coisa estava meio engessada. Surge no Peça Bis pelo telefone o Eloy de Carlo, uma voz bonita, um rapaz bonito, simpático, conquistando o coração das menininhas e já com uma forma de comunicar um pouco diferente. E surge Fernando Sérgio, de 7 às 9, na Rádio Mundial, fazendo o programa Participação, que mais tarde seria feito quando eu deixei o Participação, quando Eloy de Carlos saiu da Mundial, foi para São Paulo, eu passei a fazer o Peça Bis, e aí o Participação passou a ser feito pelo nosso querido Alberto Brizola. No Participação começou uma mudança no rádio. Por quê? Porque eu vindo também do teatro que eu fazia, eu era talvez intuitivamente despojado. Então eu comecei a falar no rádio as coisas que estavam acontecendo. Puxa vida, esbarrei no microfone. Ih, peraí, caiu a minha caneta, deixa eu pegar. E fazia uns bordões meio maluquetes. Era menino, então fazia, alô, você, estamos aí apresentando Participação. Olha, um programa cheio de guere-guere, com muita funny house. Evidentemente que isso não tinha sentido, porque no inglês very, very quer dizer muito, muito. Gary, Gary, eu não sei o que quer dizer, era uma invenção, né? Mas isso pegou no Rio de Janeiro naquela época. Isso pegou a tal ponto que eu era muito convidado para apresentar bailes os mais diversos. E eu não sabia por quê, porque você chegava lá, abria a boca e o pessoal aplaudia. Mas na verdade era a força da Rádio Mundial. Tempos que se passaram, tempos que se foram, e hoje o rádio está passando por uma outra modificação e muito provavelmente vai desembocar na internet. E a gente, graças a Deus, nós estamos chegando primeiro, né? Então nós estamos, inclusive, através da experiência nossa, que foi passada por televisão, passando informação para aqueles que não viveram uma época tão mágica. Vamos chegar agora ao nosso momento, minha gente querida. Aquele momento, eu já cheguei a câmera aqui, porque a Samira vai chegar aqui nesse momento e a gente vai fazer a palavra amiga, né? Ainda estamos aguardando o Sérgio Solon, que não chegou. Alô, Denise Guzmán Silva, quase 40 anos. Que legal a história do rádio ao vivo. Muito obrigado, Denise. Um beijo no teu coração. Na medida do possível, a gente vai trazer essa informação para vocês. Samira Valente, muito bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem, Fernando. Bom dia a todos, os nossos internautas. É verdade. Ô, Samira, qual vai ser o papo do dia de hoje na Palavra Amiga? Fernando, é sobre depressão. E quando a gente estiver depressiva, como estou neste momento, Fernando Sérgio, o que devo fazer? Respirar fundo é a primeira coisa. Você sabe que quando eu era menino, eu fiz durante muitos anos o que a maioria conhece como yoga. E eu conheço como yoga, que é a pronúncia certa. Mas tanto faz você falar yoga ou yoga, o exercício proveniente da Índia é algo extraordinário, é muito salutar. E ele nos ensina a respirar. Respirar é fundamental.
Aí você vai dizer, mas peraí, momento depressivo que tem a ver? Quando você respira fundo e respira ocupando todo, oxigenando todo o espaço que tem os alvéolos no seu pulmão, você oxigena o sangue e, consequentemente, você aumenta a sua resistência imunológica. Então isso é fundamental. Por outro lado, momento depressivo é uma coisa que todos nós temos, né? Quando eu vi a injustiça cometida, não só comigo, mas com os nossos amigos todos, colegas, todos, inclusive os que estão lá, de uma rádio que é emblemática, que é fantástica, que tem um passado que não pode morrer, evidentemente que me deu um momento depressivo, faz parte da vida. Falei, como é que pode, gente? Como é que pode profissionais que deram horas de sua vida, né, no engrandecimento de um trabalho, como Luizinho Campos, como Ana Rodrigues, como Lolimar Ferreira, como o Marcelo Ferreira no SEDOC, meu Deus, tantos que eu gostaria de lembrar, mas que não serão lembrados por falha da cachola que já está meio gasta. Sinceramente, você fica, meu Deus do céu, mas a justiça divina, essa é infalível. A justiça dos homens, ela pode chegar ou não. A justiça divina é infalível. Então, o momento depressivo existe. E de uma certa forma, desse momento, eu confesso a você, eu não superei. Mas eu não me deixo somar através de momentos negativos. Não, isso é que não pode haver. Porque quando estou vendo aqui, para botar no ponto, a prece de Cáritas, que daqui a pouco a gente... Vamos todos tá rezar vendo? a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Então, vai vir aí a prece de Cáritas, né? Então, a prece é muito importante, a oração é muito importante. Aqueles que, como eu, acreditam na existência de Deus, na espiritualidade, quando você ora, você abre um canal com os bons espíritos. Se você só acredita em Deus, você abre um canal com Deus. Se você não acredita em nada, você abre um canal com você mesmo. E você mentalizando coisas positivas, esta é, de fato, a única maneira de você superar as coisas negativas. Entende, querida? Então, momento depressivo, todos nós temos, porém, é aquela velha história, né? O momento negativo é uma coisa, o depressivo é uma coisa. O que a gente não pode ter é uma depressão que, na realidade, de repente, vai trazer para a gente algo muito negativo na vida. Então, eu já estou colocando aqui essa câmera, porque no YouTube, você tinha me perguntado, por que você faz com uma câmera só? Porque no YouTube só pode ser gravado através de uma câmera só, entendeu? O dia que o YouTube liberar 2 ou 3, a gente faz. Vamos lá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, 'onde há de se refletir a vossa santa imagem.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né, gente? Que coisa bonita esse momento de oração, que a gente aproveita, que a gente prepara para, de repente, fazer um dia legal, se Deus assim o permitir. Estão dois dos nossos convidados, ainda estou esperando aqui o Sérgio Solon, que provavelmente deve chegar, mas se não chegar, pode ter havido alguma confusão da minha parte, porque é humano, né? Mas outro dia estará aqui conosco. Vamos à nossa Samira Valente. Bom dia, Samira. Bom dia de novo. Pois é, o Fernando vai entender, né? Porque primeiro as damas, né? O nosso querido Fernando Pereira está aqui. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, Samira. Bom dia aí ao pessoal, os internautas. Pois é, você sabe que outro dia uma espectadora perguntou, estava aqui abrindo o programa, e eu não respondi. Cadê o homem do chapéu? Tá aí, tá firme e forte. Exatamente, Marca, né? Exatamente. Aqui está a Lili, gente, olha só. Bom dia. Ô Lili, bom dia! Lili é minha assistente de palco, muito bem. E nós vamos ficar aqui conversando com os nossos amigos na sala de visitas. Vamos dar um alô pro João Mossoró, né, Fernando? O Mossoró, grande artista, né, grande cantor, né? Inclusive ele surgiu, né, no meio musical com um trio, né? Ele e mais os irmãos. Trio Mossoró. Trio Mossoró, né? Isso já vai há muito tempo, eu não era nem nascido. Aí, Mossoró, ainda bem que você não pode responder, que está do outro lado da caixinha, né? Mas não dura. Eu lembro perfeitamente da Rádio Nacional, né, quando eu era criança, e havia, né, a Rádio Nacional era hoje o que é a TV Globo, né, em termos assim, de potência, em termos de audiência, né, e infelizmente a Rádio Nacional, né, por ser uma rádio eminentemente ligada a políticos, ligada ao governo, né? Então ela se politizou muito em determinada época. E depois ela foi abandonada, né? Porque a Rádio Nacional, ela era né? A voz do Brasil todo. Então as pessoas marcavam horário, né? Pelo jornal O Repórter-Esso, né, que era de um sucesso muito grande. E infelizmente, com o passar do tempo, tudo nessa vida tem um começo, tem um meio e tem um fim, né, Fernando Sérgio? Não que a Rádio Nacional tenha terminado, tenha acabado, ela continua, mas não com aquela, né, com aquela pujança. Força, continua sendo a grande emissora, com grandes profissionais, a exemplo do nosso Cirilo Reis, do nosso decano, o Gerdal dos Santos, a Deise Lúcide, né? O Amaury Santos, nosso querido amigo, que é o superintendente atual, mas sofre as limitações do governo de plantão, né? Porque foi atrelada no passado ao PTB, ao PSB, depois veio o PT, agora já está no poder o PMDB, então isso tudo complica, não? Complica, e aqui a Rádio Nacional, Fernando Sérgio, era um patrimônio nacional, né? Ela funcionou desde o início, né? Praticamente no jornal, naquele prédio ali da Praça Mauá, que ela funcionou ali, tinha um prédio também do jornal à noite, né? Que era muito visto. Edifício à noite, né? Que é o nome do edifício. E agora, recentemente, aquele prédio está em obras, né? Mas como tudo no país hoje, no tocante a essa parte de intervenção do governo, né? Tem coisas que saem rápido. A gente não entende, né? Aliás, entende. Fernando, apenas dá um abraço para o Roberto Vidal. Buenos dias, né? Bacana, com muito gosto. E também a Silvana Ruggeri. Vamos lá. Então, Fernando Sérgio, então é isso. Então, determinadas obras às vezes saem rapidamente. Por exemplo, você vê aqui no Rio de Janeiro a reforma do Maracanã, as reformas do Maracanã. As várias. Reformas.
e o dinheirão que saiu, e hoje a gente está vendo o abandono também. Porque o abandono que é pior, a gente viu o dinheiro empregado, o dinheiro que está fazendo falta na saúde, está fazendo falta na segurança, principalmente, na educação. No desenvolvimento das empresas para dar emprego. E com relação à Rádio Nacional, o que acontece? Então aquele prédio era um prédio magnífico, foi o primeiro prédio da América Latina, né, que foi construído. E realmente hoje ele está abandonado. E a Rádio Nacional, aquilo que eu falei que é um patrimônio, hoje ela está isolada lá num na prédio. Mensah, né, me parece. Num prédio que pertence ao lado da TVE. TVE, aquela coisa toda. Então você vê que isso aí contribui, né, Felipe? É lamentável, né? É lamentável. Ô Samira Valente, a gente teve a notícia agora há pouco que o presidente autorizou, o presidente Temer, a vinda de 100 homens da Força Nacional para ajudar no policiamento do Rio de Janeiro. Você sabe que 100 é um número que a gente acha até que deveria haver mais, mas esse pessoal da Força Nacional é um pessoal cascudo, como se diz, né? São pessoas de mais idade, com mais experiência, enfim. Em função de toda a balbúrdia que houve no Rio de Janeiro, né? O incêndio de 11 veículos entre ônibus e carros, e o que você acha disso? Eu acho que qualquer coisa que venha nos ajudar na questão da segurança é bem-vinda, né? Você sabe que quando a gente não faz o dever de casa, né? E o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela está muito capenga em vários aspectos, e segurança é um dos primeiros, né? Porque afinal de contas, sem segurança você não estuda, você não tem vida praticamente, né? Então qualquer ajuda é bem-vinda, só que 100 é um número, chega a ser ridículo, né? Porque para o tamanho que é o Rio de Janeiro, com tantas regiões conflagradas, né? Inclusive eu citaria Tijuca, a própria Tijuca, é muito pouco, né? Mas qualquer ajuda é bem-vinda, né? Nós precisamos muito de ajuda e precisamos confiar na polícia, como qualquer corporação, como qualquer profissional. Existem os bons e os maus profissionais, e a gente precisa confiar naqueles que vivem para nos proteger. A grande maioria é gente boa, é séria, é honesta, então nós temos que dar um voto de confiança. Vamos ver como é que fica, né? A Silvana Ruggeri está dizendo aqui exatamente da situação de roubalheira que houve no Maracanã, que houve nos estádios de um modo geral. Você está vendo aqui atrás no telão a Samira ainda falando, porque é o delay que existe entre digamos, a própria câmera, que é a emissora do programa, e aquela que é receptora, no caso aí do telão. Mas de qualquer maneira, ela tem razão nessa história, a Silvana, e outros tantos que estão se manifestando aqui, tem que acabar com essa roubalheira. E eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso querido Fernando Pereira, e essa pergunta se deve ao seguinte fato: enquanto ele vinha para cá, para o nosso estúdio casa, digamos assim, está havendo nesse momento a Operação Asfixia, que é, se não me falha a memória, a 40ª operação da Lava Jato, com a prisão de várias pessoas que estão envolvidas em situações as mais diversas. Então, nós não temos ainda o nome das pessoas, mas o fato é que a Polícia Federal está nas ruas, Fernando, e apreendendo essas pessoas. Quer dizer, apreendendo não, prendendo mesmo, apreendendo se usa para menor, né? Qual é a sua opinião? Você acha que desse trabalho que está sendo feito, não só da Justiça, bem como com a Polícia Federal? Olha, Fernando, já é um trabalho brilhante, né, que está acontecendo hoje, mais uma operação, né, da Lava Jato. Agora, o que a gente lamenta, né, a gente teve essa semana, tivemos aqui essa semana, pessoas né, que estavam presas, envolvidas, o José Dirceu, toda essa operação, toda essa roubalheira, e a justiça foi e soltou. A gente não entende, né? Você sabe que o problema de lei é um negócio complicado, então os juristas é que sabem, né, a interpretação da lei e tudo, mas no caso do Zé Dirceu, por exemplo, existem, Fernando Sérgio, 221 mil pessoas presas, tá? Na mesma condição do Zé Dirceu, né? E estão lá, continuam presos. Então você vê o seguinte,
eu me preocupo um pouco, né? Eu me preocupo um pouco porque a Operação Lava Jato, ela está trazendo à baila, né, um conjunto da sociedade muito forte, né? A classe política de uma maneira geral, muitos políticos envolvidos, né, nessas falcatruas, o mundo empresarial também, um peso, né, do empresário nacional também envolvido, né? Então eu me preocupo um pouco da sequência que vai ter, né? Porque a coisa está chegando de uma forma, um volume tão grande, né? Não sei, enfim, eu acho a gente que você pré-julgar alguma coisa fica difícil. Mas na nossa consciência, né, a gente pensa, a gente reflete, fica refletindo, né? E a gente, será que é justo? Será que a coisa, determinadas situações que estão acontecendo são certas, né? Então fica esse questionamento. Pois é verdade. Você sabe que eu estou tão dentro do raciocínio teu que, na verdade, eu vou dizer, para mim é injusto mesmo. Que me perdoe o ministro Gilmar Mendes, um dos valores que nós temos na democracia é você poder emitir a sua opinião. E eu estou emitindo como cidadão. Como é que um homem, no caso do Zé Dirceu, que é condenado a 32 anos de prisão, é solto com 1 ano e 9 meses? Quer dizer, aí eu vou de encontro à razão que é dada pelo secretário de Defesa aqui do Rio de Janeiro, dizendo que as leis não favorecem a polícia. Porque as leis, elas são inócuas, infelizmente. Se é possível isso, até aqui a condenação dele foi a 32 anos de prisão. Então como é que o cara sai com 1 ano e 9 meses? É aquela história, por que outros que estão mofando nas cadeias, com suas penas inclusive vencidas, não há sequer um defensor público capaz de tirá-los? Por que o Supremo, nesse caso, não fala com relação a isto? Samira, qual é a sua avaliação? Inclusive, no dia que saiu essa sentença, né, digamos assim, da soltura do José Dirceu, saíram outras citações contra ele, o próprio José Dirceu. Então, infelizmente, o Brasil continua sendo um país de dois pesos e duas medidas. As pessoas menos privilegiadas, digamos assim, elas sofrem muito mais do que as outras. Então, é um país para poucos. Continua sendo, infelizmente, é muito difícil. Olha que eu sou conhecida por ser uma otimista inveterada, mas é muito difícil. Eu continuo com a mesma opinião, eu espero sentada para ver como vai terminar essa Operação Lava Jato, porque quando vem uma informação dessa do José Dirceu, isso é um balde de água fria em cima das esperanças do povo brasileiro, que tem na Lava Jato um alento para tanta situação de roubalheira, né? De safadeza, de pilantragem, né? Então é uma premiação de tudo que está errado. Então fica difícil você ter uma palavra de otimismo, dizer o quê? Vamos esperar, vamos aguardar, e eu fico dizendo só ele mesmo, ele lá de cima com E maiúsculo, por nós, porque está difícil por aqui. Fernando. Tivemos também o Ike Batista, né, que foi solto, né? Mas pelo menos com relação ao Ike, né, o juiz, se ele não der em 5 dias 52 milhões, ele volta para a cadeia? Exatamente, instituiu a ele uma pena, né? Ele tem que pagar 57 milhões 57 milhões de reais, né? Para ele continuar em liberdade, que é o equivalente à propina da qual ele é acusado ter pagado ao nosso dedicado no roubo, né? Sérgio Cabral. Exatamente. E com relação ao Zé Dirceu, né? Aqui no Rio, né? O Ike Batista foi uma decisão do juiz, né? Marcelo Bretas, né? Que foi o homem que mandou prendê-lo, né? E lá em São Paulo, lá em Curitiba, com relação ao Zé Dirceu, o Sérgio Moro, né, que é o nosso Marcelo Bretas aqui do Rio, né, isso. Uma comparação que a gente está fazendo, Marcelo Bretas no Rio. Marcelo Bretas foi o juiz que prendeu também nessa operação Calicut, né? Calicut.
o Sérgio Cabral, essa o turma Batista toda. e tal. E foi o tal que arbitrou os tais dos 50 e tantos milhões. Marcelo Bretas. E em São Paulo nós temos lá o Sérgio Moro, que definiu, tá, que o Zé Dirceu tem que usar a tornozeleira eletrônica. Isso, então, isso. Aí aqui. Então, mas isso aí, será que eles têm, né, mesmo que fiquem em casa, será que eles vão ter regalias? Não, será que não vão continuar tendo as regalias, né? É complicado, né? Agora, eu quero realmente, foi bom você lembrar o nome do Marcelo Bretas, que eu quero parabenizá-lo, porque eu entendi o seguinte, a sentença dele como uma sentença corretiva da bobeira que o Supremo fez. Porque soltou o homem. Quer dizer, aquela história, soltou, então peraí, você não deu esse tanto de propina, não está sendo acusado, você vai ter que pagar tanto. Agora, os advogados, Samira, do AIC, disseram que isso não é possível fazer esse pagamento, porque os bens dele estão, digamos assim, sob custódia do próprio governo, quer dizer, foi bloqueados, essa é a palavra certa. E aí? Aí, coitado, ele não vai pagar, volta para a cadeia. Pois é, então coitado, aspas. Quando sai uma decisão do Marcelo Bretas, já não teria que se saber disso? Não teria que se saber disso? Que os bens estão bloqueados e não... Mas a decisão foi para prendê-lo. E eu estou inteiramente de acordo. Não, eu também estou entendeu? Mas aí ele sabe que... Então, como é que eu acho que a decisão do Marcelo Bretas, no meu entendimento, ela é perfeita. Pelo seguinte, das duas uma. Ou esse cidadão tem esse dinheiro e bota nos cofres públicos no momento que os cofres do Rio de Janeiro estão debilitadíssimos e precisam desse dinheiro para pagar os seus funcionários, ou então não tem o dinheiro e volta para a cadeia. Sim, porque ele está deixando claro que ele não concorda com a decisão do Supremo. Claro, mas tem que ter uma saída. Se ele decidir, não, tem que pagar esse dinheiro para continuar em liberdade, tem que haver uma saída jurídica. Não tem. A saída jurídica ou tem ou não tem. A sentença foi dada pelo juiz. É triste que você tem que corrigir uma mancada que eu mas faz parte do embate democrático. Sim. Ainda bem, no meu entendimento, quero saber do Fernando, que existe essa possibilidade de correção. Porque o que não pode é deixar o martelo o tempo todo com o Gilmar Mendes, meu Deus do céu. Não? Estou errado? Quer dizer, o cara ele agora ele está advogando aí, por exemplo, o voto em lista. E ele falou o seguinte, que 400 e tantos mil candidatos a vereadores, como é que tem dinheiro para financiar isso? Então faz uma lista, porque a lista é financiada, patati patatá. Ele pode ter o pensamento que ele tiver. E eu tenho todo o direito, como cidadão brasileiro, de discordar dessa situação, de discordar dessa soltura desses dois cidadãos. Olha, Fernandes, inclusive, o que está acontecendo? Você sabe que o Palocci está preso, né? E ele é realmente um arquivo imenso, né? Sem dúvida. Todo que aconteceu. E ele estava, né? Tinha até contratado um advogado especialista em delação premiada, né? Para ele fazer essa operação. E ele disse que nas delações dele, a Operação Lava Jato ainda teria mais um ano de trabalho, né? Isso o Palocci é quem diz. Exatamente. Se ele entregar os nomes todos, teria mais um ano de trabalho. Não, exatamente. Teria a Operação Lava Jato teria mais um ano de desdobramento em função do que ele iria falar. Mas com esses acontecimentos dessa semana, tá, o que aconteceu? Ele já dispensou o tal advogado que ele tinha contratado para assessorá-lo, né? Não é estranho isso? Tá? Será que ele já está na iminência de, não, daqui a pouco eu vou ser solto, então eu não preciso abrir a boca? Pois é, porque a nossa preocupação, eu concordo contigo, a nossa preocupação é que de repente soltou um, vai soltar o resto. Cadê o Eduardo Cunha? Daqui a pouco é ele que vai sair. Exatamente, em cascata, Fernando Sérgio, porque o mesmo jurisprudência, são fatos, pode ser até fatos um pouco diferentes, mas a essência é a mesma, né? Pode ser até que aquilo vira uma operação. Então, o que vai acontecer? Como houve, né, o Zé Dirceu foi solto e nós temos 221 mil pessoas condenadas na mesma situação, então daqui a pouco a nossa cadeia vai ficar aberta
quase que totalmente, né? Por quê? Porque são leis que existem, mas eu não sei de que forma elas estão sendo manipuladas, usadas, manipuladas, né? E chega a essa situação. Então, por isso que a minha preocupação no início foi da Operação Lava Jato, o que vai acontecer no futuro, porque o envolvimento é muito grande. E isso já vem de há muitos anos, só que nos últimos anos, na última década, isso multiplicou-se, triplicou-se. Escancarado. Então você vê que o Estado brasileiro, né, de uma maneira geral, ele foi tomado por uma quadrilha. É verdade, e eu diria mais, sem medo de errar, em todos os níveis. Em todos os níveis, não só esses que estão sendo apontados. Outro dia alguém falou aqui... Estadual. Outro dia falou aqui, o Lorimar Ferreira comentou com muita propriedade. O Lorimar falou, tem que fazer a Lava Rádio. E tem que fazer para pegar essas pessoas corruptas que se posam de autoridades. Que se posam. Porque o que a gente está vendo, Samira, o que a gente está vendo, meu caro Fernando Pereira, é que o terno e gravata não faz ninguém isento do mal. Pelo contrário, essas pessoas todas, ditas autoridades do passado, algumas estão trancafiadas, outras estão em Brasília sob suspeita. Então isso aí tem que ser levado em consideração de uma forma urgente em proteção ao cidadão honesto do país. Não é isso, Samira? Sim, sim. Eu sugiro que vá também, que surja também a Lava Previdência, porque até prova em contrário, eu acho que essa questão da Previdência está deficitária. Vamos provar. Vamos fazer uma Tem que haver, CPI por que não se contrata uma auditoria externa, uma auditoria internacional para provar que o governo está com a razão e em função disso teria de sacrificar o aposentado? O governo está com dificuldade de aprovar essas coisas da Previdência, de entrar firme, diminuindo o que a gente tem de Previdência. Está difícil de convencer a população, abre uma CPI da Previdência. E aí bota tudo às claras, eu quero ver o que vai sair daí. Exatamente, quer dizer, é aquela história. O grande problema, Fernando, é que nós somos os últimos a saber. O grande problema é que o cidadão só sabe depois que a imprensa divulga, e mesmo assim, parcialmente, né? Porque todo mundo está enrabixado, todo mundo no país, nós não que somos independentes, mas não sabemos até quando, mas a imprensa brasileira, de um modo geral, ela sempre depende dos órgãos públicos para poder se autofinanciar. Tem saída, Fernando? Fernando Sérgio, tem saída. Agora, voltando ao assunto da Previdência, né? O que acontece? A reforma da Previdência, não só a Previdência, a reforma do Brasil tem que ser feita. Com relação à Previdência Social... Aliás, com licença, a Previdência foi aprovada ontem à noite, essa reforma. Exatamente. O que acontece? Só para ter uma ideia, o funcionário público, né, e pensionistas do serviço público, que representa mais ou menos 1 milhão, né, entre aposentados e pensionistas, o custo é maior, tá, desse pessoal da área pública do que 25 milhões de aposentados e pensionistas da área privada. Então você vê o seguinte, isso tem que ser mudado também. Verdade. Tem que ser mudado, tá? Mas só que isso aí, isso traz problema principalmente para político, porque como é que ele vai explicar ao eleitor que ele é a favor? Então tem que ser feito, a reforma tem que ser feita, muita coisa foi errada. Dinheiro da Previdência, né, que era para ser usado como um fundo, né, para no futuro ter rendimento suficiente para pagar bem o aposentado, esse dinheiro foi desviado para outras finalidades, né? Ponte Rio-Niterói, construção de Brasília, aquilo ali foi um caos, a construção daquela cidade, Brasília, a capital saiu do Rio de Janeiro. Imagina o dinheiro que voou, que a gente não tem nem ideia, que não havia Lava Jato. E aquilo, segundo especialistas, uma grande parte foi dinheiro da Previdência que foi para lá e dinheiro a fundo perdido. Fernando, né? querido, você sabe, você é um homem muito bem informado e talvez você responda na lata. Você sabe quanto ganha hoje um servidor de cafezinho no Congresso Nacional? Não precisa nada. 12 mil mensais. Exatamente. Tem, no caso de o pessoal que trabalha no elevador, ganha 40 mil. Você está me entendendo? Isso tem que ser mudado.
Por que não cortam o dinheiro deles? Por que o cara tem que ter apartamento funcional? Por que o cara tem que ter carro com motorista? Ele não ganha 20 mil ou sei lá quanto? Ele que financia, Pipoca. Você vai nos países aí, na Suíça, né? Você vai na Suíça. Você esteve na Suíça recentemente? Conta aí pro povo. Os políticos lá, eles não recebem salário. Não, andam de metrô, andam de ônibus. São servidores do povo. São servidores públicos. Exatamente. E é um país que funciona. Você sabe, eu sempre conto uma história. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu sempre conto uma história que é um negócio doido, sabe? Um debate que eu tive. Quando você está fazendo debate, você presta atenção nas pessoas. Né? E as pessoas têm uma tendência, não é o caso aqui, que nós todos somos amigos mesmo, mas quando é um debate numa rádio pública, você encontra pessoas que você nunca viu. E eu me lembro que um dia uma deputada se referiu a uma assessora, chamando um comunicador da melhor qualidade de quem ela se servia, que não era eu, inclusive, chamando de... o cara se acha comunicador. Ela falou o seguinte termo: grandes merda. Quer dizer, não é que seja muito diferente, não. Todos nós somos um pouco isso, mas todos nós queremos melhorar um pouco a vida da nossa população vocacionalmente. Mas tem gente que está lá em cima, Samira, só para pegar dinheiro. Com certeza. O grande problema é que nós não temos um exemplo a seguir. Então, o que você vai mostrar para essa juventude, para essa garotada? Que nem grande, muitos não têm nem essa coisa de patriotismo, porque ele procura um exemplo. Mas fala em patriotismo, mas fala. Chega de público e diz, olha, amo o Brasil, amo os velhinhos. Lembra do Sérgio Cabral? Sim, mas eu o protetor dos aposentados? Sim, mas a juventude, quando você olha que essa juventude, graças a Deus, grande parte dela é muito bem informada e está de olho, está de antena ligada no que acontece, muito graças à internet, que todos nós sabemos disso. Que exemplo que eles têm a seguir? Eu vou ser gente de bem. Que exemplo que tem? Claro que isso não é justificativa para ninguém ir para o mal, digamos assim. Mas não existe um ídolo do bem, um grande exemplo, um exemplo de honestidade. Que exemplo que você vai tirar? O importante, né, Fernando, eu acho, é que o jovem, a Samira falou muito bem com relação ao jovem, a Silvana Ruggeri, mais uma vez, dizendo grandes bancos devendo a Previdência e o povo paga o pato. Não é só o banco não, Fernando. As próprias prefeituras também não recolhem, o próprio Estado também não recolhe. Não paga em dia. O que acontece? Não vai ter dinheiro para pagar, não vai ter, a Previdência não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, os pensionistas, não, a maioria, tá, que trabalhou durante a vida toda, recolheu aquele dinheiro, né, o descontado, e chega nessa hora, por exemplo, aqui no estado do Rio, os pensionistas, os aposentados não estão recebendo. Mas por quê? Porque faltando dinheiro. Então tem que ser feita essa reforma. Só que a gente, às vezes, quando fala isso, as pessoas vêm contra, tá? Mas na realidade, tá? Uma grande maioria está sendo prejudicada por essa ineficiência. Mas, né? Sobretudo pela roubalheira, né? Pela roubalheira. É verdade, é verdade. Samira Valente, me diga uma coisa, toda essa operação a gente quer que um dia desemboque num país maior, num país melhor e limpo, fundamental, porque a maioria da população é limpa e transparente, ou estou errado? Não, a grande maioria da população é limpa e transparente, não dorme quando tem conta atrasada, não dorme quando tem um filho que não está conseguindo alimentar direito, não vive com dívida, a grande maioria sim, a grande maioria é do bem, só que a minoria rouba tanto que fica irrespirável. O Brasil hoje está no CTI. O Brasil está no CTI. Pois é. Fernando Sérgio, diga, Fernando. Para você ter ideia, hoje, tá, um deputado federal, para se eleger, ele gasta mais ou menos uns 3 a 4 milhões de reais. Qual é o salário de um deputado? 20 e poucos mil, né? 30 mil. 30 mil. Por aí. É. Como é que ele vai conseguir, com o salário dele, recuperar o que ele gastou na campanha? Vai ter que ser empregado da empresa que financiou. É uma conta. Ou dos mafiosos que o financiaram. Isso é uma conta simples. Quem é que dá dinheiro de graça? Simples. Quem é que dá dinheiro de graça? Por onde sai essa diferença para complementar, para cobrir esse gasto? E tem que compensar, né? Para ser eleito. Então é muito simples. Isso aí é conversa fiada, tá? De dizer que
as coisas estão acontecendo, tá? Mas é conta simples, você vai gastar, se eu vou gastar 4 milhões para me eleger deputado, eu vou ganhar 30 mil por mês, não bate. Conta. Não bate. Não bate, dá 360 mil por ano. Exatamente. Quer dizer, ele na realidade vai ganhar 1.200.000 em 4 anos. Exatamente. Não é um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai gastar 4? Milhões, vai gastar 4? Exatamente. São empregados de grandes corporações. Olha, ó. Aí tem, né? Aí tem. Esse dinheiro é recuperado às vezes 10, 20, 100 vezes mais. Tomara, queira Deus, que de repente, nós sabemos que o juiz Sérgio Moro esteja nos ouvindo nessa situação, que o outro juiz aqui do Rio, que você falou o nome, Marcelo Bretas, e outros tantos que estão preocupados. E outro Ministério Público, você vê que hoje o Ministério Público, a gente vê os garotos, né? Garotos com ideais combativos, tudo garotada nova, o país, ele tem que ficar exatamente nas mãos dessa garotada, tá? Porque hoje o jovem ele é ligado, ele é antenado, e a internet está mudando, né, o comportamento mundial das pessoas. É verdade. Eu quero agradecer ao Fernando Pereira. Fernando, muito obrigado. Quero agradecer a Samira Valente também, muito obrigado. A todos que participaram, né? A Olenka Fatioli dizendo aqui, só quem não ganha só 30 mil, vem muito mais dinheiro no contra-cheque. Ou seja, eu entendi, a pessoa ganha 30 mil com muito mais dinheiro. Ele tem os vale alimentação, vale paletó, vale tudo. Ele tem casa, mas tem vale moradia, esses 30 vai para 150, 200 mil reais. É verdade. Fora os assessores, né, pagamento de assessores. Exatamente. Vai 1,5 milhão, 2 milhões por mês, por ano, cada deputado. E é dinheiro que vai para o ralo. Exatamente. Quero agradecer, Fernando, muito obrigado. Samira, muito obrigado. Meus amigos, eu quero agradecer muito você que está sempre ouvindo e vendo o nosso programa, você que está compartilhando através do Facebook, muito obrigado. E você que vai para o YouTube, daqui a 2 horas o programa estará no YouTube. E aí, se você puder, se inscreva, por favor, porque é muito importante você se inscrever. Não custa nada e, na realidade, você dá mais prestígio ao nosso programa. Isso é que é importante para todos nós, porque a gente vai fazer aqui desse programa uma tribuna da população. Essa é a ideia. A todos um grande abraço, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.